Imagine o apóstolo Paulo, preso, não numa cela moderna com 3 refeições ao dia, mas num calabouço romano frio e úmido. Correntes pesadas nos pulsos, sob a vigilância constante de soldados. A maioria de nós, nessa situação, estaria desesperada, talvez revoltada. Mas Paulo pega uma pena e um papiro e escreve uma carta. E o mais incrível é que essa carta não fala de angústia, mas de alegria. Uma alegria contagiante. Essa é a carta aos Filipenses, conhecida em toda a história como a Epístola da Alegria. Para entender essa carta, precisamos voltar um pouco no tempo. A igreja de Filipos era especial para Paulo. Foi a primeira comunidade cristã fundada na Europa. Tudo começou com uma visão que ele teve à noite. Um homem da Macedônia lhe pedia: "Passa a Macedônia e ajuda-nos." Paulo obedeceu. Chegando em Filipos, ele pregou o evangelho com ousadia. Converteu Lídia, uma mulher de negócios temente a Deus, e até mesmo um carcereiro romano, que num momento de desespero, quase tirou a própria vida. Aquele povo amou Paulo desde o primeiro dia. E esse amor era tão forte que, mesmo com ele preso a quilômetros de distância, eles continuavam enviando ofertas e orando por ele. É para esses irmãos tão amados e fiéis que Paulo escreve. No capítulo 1, Paulo já nos surpreende. Ele começa dizendo: "Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos." Ele não se apresenta como o grande apóstolo, mas como um servo. E ele chama os crentes de santos. Não porque eles eram perfeitos, mas porque estavam em Cristo, separados para Deus. A primeira lição é clara. A verdadeira grandeza no reino de Deus está em servir. Logo em seguida ele diz: "Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós." Pense nisso. Ele está preso, mas escolhe ser grato. Enquanto muitos de nós reclamaríamos da situação, Paulo louva a Deus pelas memórias, pela fidelidade e pela parceria daquela igreja, e ele os conforta com uma promessa poderosa. "Estou certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus." Que verdade maravilhosa! Deus não começa um projeto em nossas vidas para abandoná-lo no meio do caminho. Se ele começou, ele vai terminar. Paulo então transforma sua tragédia pessoal em testemunho. Ele conta: "As minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas por todo o pretório. Os guardas, os soldados, todos no palácio do governador sabiam que ele não era um criminoso comum. Ele estava ali por causa de sua fé em Jesus. A prisão virou seu púlpito. O sofrimento se tornou uma pregação viva." E ele encerra o capítulo com uma das declarações de fé mais radicais de toda a Bíblia: "Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro." Para Paulo, a vida só fazia sentido em Jesus. Se continuasse vivo, seria para servir a Cristo. Se morresse, seria para estar com Cristo, o que era ainda melhor. Essa é a fé que transforma correntes em coroas e sofrimento em vitória. Chegando ao capítulo 2, Paulo faz um apelo à unidade da igreja. "Completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo." Ele sabia que a força de uma comunidade está na sua união. Mas qual é o segredo para essa unidade? Humildade. "Nada façais por contenda ou por vanglória", ele escreve, "mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmos." Em outras palavras, pare de tentar ser o melhor e comece a servir melhor. Para ilustrar isso, ele nos dá o exemplo máximo de humildade: o próprio Jesus Cristo. Ele, subsistindo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Essa passagem é de uma profundidade imensa. Jesus, que é Deus em sua essência, escolheu voluntariamente abrir mão de sua glória, descer ao nosso nível, servir, sofrer e morrer numa cruz por nós. E qual foi o resultado?
Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Paulo nos ensina um princípio divino. O caminho para cima é para baixo. A verdadeira exaltação vem depois da humildade. Quem se humilha diante de Deus, no tempo certo, será levantado por ele. No capítulo 3, Paulo abre seu coração de uma forma muito pessoal. Ele relembra seu passado. Antes de encontrar Cristo, ele era um fariseu exemplar, orgulhoso de sua linhagem, zeloso pela lei judaica. Ele tinha um currículo religioso impecável, mas então ele escreve: "Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo." Todos os títulos, toda a reputação, todo o reconhecimento que ele tanto valorizava, tudo isso se tornou lixo quando comparado ao privilégio de conhecer a Jesus. Seu novo objetivo de vida era este: para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Paulo entendeu que a jornada com Cristo não é só sobre milagres e glória. É também sobre compartilhar de seus sofrimentos, aprendendo a confiar em Deus nas dificuldades e sendo moldado pelo fogo das provações. E com essa nova perspectiva, ele declara: "Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus." Essa é uma das frases mais motivadoras da Bíblia. Paulo nos ensina que a vida cristã é uma corrida. Não podemos correr olhando para trás, presos aos erros do passado ou às glórias passadas. Precisamos manter os olhos fixos no alvo, que é Cristo. Finalmente, no capítulo 4, Paulo encerra sua carta com conselhos práticos e palavras de profundo encorajamento. E ele começa com uma ordem surpreendente: "Alegrai-vos sempre no Senhor." Outra vez digo, alegrai-vos. Lembre-se, ele ainda está numa prisão. Mas a alegria que ele descreve não depende das circunstâncias. É uma alegria que nasce e se sustenta no relacionamento com o Senhor. Então ele nos dá o antídoto para a ansiedade. "Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus." O segredo da paz interior está aqui. Troque a preocupação pela oração. Troque a reclamação pela gratidão. E qual é o resultado? "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus." Essa não é uma paz que o mundo pode dar ou tirar. É uma paz celestial que protege nossa alma, mesmo em meio às tempestades. Mais adiante, Paulo agradece aos filipenses pelos presentes que eles enviaram. E ao fazer isso, ele revela outro segredo: "Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação." Ele conheceu a abundância e a necessidade. Mas em tudo, ele descobriu que seu contentamento não estava nas coisas, mas em Cristo. É nesse contexto que ele escreve a famosa frase: "Posso todas as coisas naquele que me fortalece." Essa frase não é um cheque em branco para conquistar qualquer desejo, mas uma declaração de que com a força que Cristo nos dá, podemos suportar qualquer situação, seja de fartura ou de fome, com fé e gratidão. Ele encerra a carta com uma bênção e uma promessa: "O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus." Que promessa final! O nosso Deus é um Deus provedor, que cuida, sustenta e recompensa aqueles que vivem pela fé. O livro de Filipenses é, portanto, um lembrete eterno de que mesmo nas prisões da vida, sejam elas literais ou emocionais, é possível encontrar alegria, paz e esperança. Paulo nos ensina que a felicidade verdadeira não vem de fora para dentro, mas de Cristo dentro de nós. Essa carta inteira é um hino de gratidão, um convite para vivermos uma fé madura que consegue sorrir mesmo em meio às lágrimas, porque sabe, com toda certeza, quem está no controle de todas as coisas.
Se esta mensagem sobre a alegria que vence a dor tocou o seu coração, se você entendeu que a verdadeira felicidade vem de Cristo, mesmo nos dias mais difíceis, eu te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esta palavra com alguém que precisa ouvir sobre essa esperança hoje. Que a paz de Deus, que vai além de toda a nossa compreensão, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amém.